Pessoal, vamos lá. Último conteúdo do terceiro bimestre, gráficos de crescimento e decrescimento. Entre todas as funções, gente, essa aqui é a mais fácil, tá? Essa aqui é mais tranquila. Você só tem que prestar atenção, que é cheio de detalhezinho, tá bom? Eu vou usar o cursor com minha espada laser aqui, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Tipos de gráficos crescentes. Então vamos lá. Agora nós vamos ver todos os que nós já vimos, tá? Então aqui está envolvida a equação de primeiro grau, equação de segundo grau, função exponencial, logaritmo, trigonométrica não, tá? E nem polinomial, só essas daí. Então vamos lá. Função crescente. Sempre lembrando, gente, a função crescente é quando a gente aumenta o valor de x e aumenta o valor de y. Ó, aqui, 1 e 1. Se eu aumentar para 2, o y tem que aumentar para 2. Aí ele é crescente. 3 para 3. Ou aumentar, como que a gente pode falar? Isso aqui é uma constante, aqui não é uma constante. O que é constante, gente? Ó, se você olhar aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Por isso que a gente chama de crescente constante. Então, a crescente constante é uma reta. Crescente, a taxa crescente. O que acontece, gente? Está crescendo e continua crescendo. E com um valor mais alto ainda, gente. Porque, ó, vamos olhar aqui. Ó. 1 era 0. Ó. Vamos ver aqui. Ó. 1 é 2. 2 é 4. Se a gente olhar na mesma proporção, 1, 2. 1 de x, 2y. 2 de x, 4 de y. 3 de x vai ser 8 de y. 4 de x vai ser 16 de y, e assim por diante. Então, conforme vai aumentando o tempo, conforme vai aumentando o valor de x, vai aumentando o valor de y. Por isso que é crescente, a taxa crescente. Beleza? Vamos ver o terceiro exemplo agora. Então, vamos lá, último exemplo. Ó. Crescente, a taxa decrescente. Presta bem atenção. Né? Ó. Se vocês olharem aqui, ó, o gráfico está crescendo. Só que vocês perceberem que ele está diminuindo, está fazendo uma curva para a direita. O que acontece? Vamos observar aqui. Ó. 1 de x vai dar 2 de y. Se fosse uma constante, ia ser 1, 2, 2, 4, 3, 6. Se fosse crescente, crescente, o que acontecia? Eles iam aumentando. Então, 1 é 2, 2 é 5. Agora, olha esse, ó. 1 é 2. 2 é 3. Então, ó, do 1 para o 2 aumentou 1. O 3 deu 3,5. O 4 já deu 4. Já está crescendo de 1 em 1. E assim por diante vai diminuindo, diminuindo até virar uma estável, tá bom? Vamos lá. Agora todos juntos. Vamos observar aqui para vocês entenderem os gráficos crescentes. Ó. Cresce e continua crescendo. Então, por isso que é crescente a taxa decrescente. Aqui, ó. Cresce a uma taxa constante. Gente, cresce ou aumenta a uma taxa constante é a mesma coisa, tá? E aqui, ó, decrescente. Por quê? Está aumentando, mas está diminuindo a intensidade do crescimento. Então, ele está crescendo ou aumentando a uma taxa decrescente, conforme o tempo vai diminuindo até virar uma estável. O que é estável? Nem aumenta, nem diminui. Depois a tendência é começar a diminuir. Pessoal, tipos de gráficos decrescentes. Continuando, então, vamos lá. Decrescente constante. O que acontece? Quando a taxa é constante, ou seja, varia de acordo com o tempo. Então, vamos lá. Ó, presta atenção aqui. Quando eu aumento o valor de x, eu diminuo o valor de y. Vamos lá, 0 é 0. 1 é menos 1. Então, eu vou aumentar o x e vai acontecer o quê? Diminuir o y. Aumenta o x, diminui o y. Aumenta o x, diminui o y. Por isso que é um gráfico decrescente e é constante. Ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5, e assim por diante. Tá? Decrescente, a taxa decrescente. O que acontece, gente? Ela está diminuindo, mas diminui numa velocidade cada vez menor. Então, vamos olhar. Quando estava no 0, ele estava no 3.
Quando está no 1, ó, ele está no, vai, 2,5. Só que quando ele está no 2, ele continua no 2,1. Quando ele estiver no 3, ele ainda continua no 2. Então, o que acontece? Ó, aumentou o valor de x e o y foi diminuindo aos poucos. Então, a gente fala que é decrescente a taxa decrescente. Está diminuindo a taxa de queda. Tá bom? Taxa crescente. Esse dá para entender. Ó, o que acontece? Ó, ele está decrescendo e continua decrescendo, quanto mais rápido. Então, o que acontece? Ele está decrescendo, é uma taxa crescente. Está crescendo o valor que vai diminuindo. Quer ver? Ó, 1 é 3. 2 é 1. 3 já vai dar lá no negativo, tá vendo? Aí eu coloquei os 3 aqui para vocês verem. Ó. Decrescente a taxa decrescente. Crescente, desculpa, decrescente a taxa crescente. E decrescente a taxa constante. Agora vamos fazer uns exemplos. Ah, desculpa, faltou um. Gráfico estável constante. São gráficos que nem crescem nem decrescem, ficam estabilizados ou estáveis. É uma reta, gente. Tá? Uma reta perpendicular, paralela ao eixo X, tá bom? Ó, gente, ó, vamos fazer agora os exercícios de atividade do caderno do aluno, tá bom? Então, ó, aqui atividade 1, página 18, caderno do aluno. Gente, é o único exercício que tem lá sobre isso, tá bom? Aí eu inventei mais alguns aqui, tá? Vamos lá. Vamos lembrar. O que é a função positiva? Ah, professor, positivo é crescente. Não tem nada a ver positivo com crescente. Positivo é o que está acima do eixo X. Então, o que tiver para cima do eixo X é positivo. O que tiver para baixo do eixo X é negativo. Então, vamos olhar. Ó. Positivo. Ó, aqui está para baixo, não vai. Então, ó, positivo começa no x2 e vai até o x7. Aí passa para baixo, fica negativo, e depois do 10 ao 12. Então, é do 2 ao 7 e do 10 ao 12. Do 2 ao 7 e do x10 ao x12. Parte negativa. Pessoal, é o restante que sobrou. Então, vamos lá. Vai ser do 1 ao 2, certo? E do 7 ao 10. Constante. Pessoal, constante é quando não muda, nem cresce, nem decresce. Então, se vocês olharem, eu sei que o gráfico está meio esquisito aqui, ó, mas aqui é uma reta, tá? Então, beleza? Porque copiei da apostila e nunca fica perfeito. Aqui é uma reta, tá bom? Então, aqui é a parte constante, ó. De 4 a 5 é constante e aqui também é uma reta, gente. Não é uma curva perfeita desse jeito, ó. Se você olhar na apostila, aqui tá reto, tá? Então, do 8 ao 9 também é constante. Do 4 ao 5 e do 8 ao 9. Agora o resto é legal. Crescente. Tudo que sobe da esquerda para a direita é crescente. Então vamos olhar. Isso aqui é crescente? É. Aí chega até aqui. Então do 1, ó, do 1 até o 4 é crescente. E depois nós vamos ter do 9 até o 12. Ah, professor, mas aqui não está. Aqui está crescente a taxa decrescente. Beleza? Mas é crescente. Então, ó, é do 1 ao 4 e do 9 ao 12. Do 1 ao 4 e 9 ao 12. A função é decrescente, ó, quando ela começa a cair da esquerda para a direita. É só esse pedaço aqui, ó. Então, começa no 6 e vai até o 8. Lembrando que isso aqui, ó, é uma reta, tá? Do 6 ao 8. Do 5 ao 8, gente, desculpa, 6 é aqui, né? Do 5 até o 8, aqui é estável, beleza? Eu falei errado. Agora vamos lá. Crescente é taxa constante, ó. Constante é uma reta. E crescente é uma reta crescendo. Então, presta atenção. Reta crescendo é só esse pedacinho aqui. 1 e 2 e 10 e 11. Tá? Aqui também é uma retinha, tá bom? Continuando. Vamos lá, gente, continuando. É o mesmo gráfico, tá bom? Então vamos lá, vai ter que prestar atenção que isso aqui a gente erra. Ó. Até eu de vez em quando eu erro, beleza? Então vamos lá. A função é decrescente a taxa constante. Então o que acontece? Decrescente a taxa constante é uma reta descendo da esquerda para a direita. Então se a gente olhar uma reta descendo da esquerda para a direita, só temos os 6 entre os 6 e o 7. Agora vamos lá, agora são as crescentes.
crescente, a taxa crescente. Cresce, cresce, cresce e continua crescendo. Ó, do 9 ao 10. Ó. Ele cresce e continua crescendo. Agora, crescente, a taxa decrescente. Ele está crescendo, mas vai crescendo, vai diminuindo aos poucos. Se você olhar, a taxa crescente aqui, ó, ou seria do 2 até o 4 ou do 3 até o 4. Tá? Então, tanto faz essa coisa aqui, tá bom? Seria do 2 ao 4, ou do 3 ao 4, e do 10 ao 11, não, do 11 ao 12. Então, do 3 ao 4 e do 11 ao 12. Tá bom? Agora, decrescente, a taxa crescente. Tá decrescendo e continua decrescendo. Ele não vai fazer curva. Ó, do 5 ao 6. Só. Pode ver que não tem mais nada decrescendo. A única parte que decresce é só essa daqui, né? Então vamos lá. Decrescente e as taxas decrescentes. Ele vai tá caindo, mas tá caindo mais suave, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Do 7 ao 8. Beleza? Vamos ao próximo. Esse, gente, é mais fácil, tá bom? Ó. Esse aqui não tem curva, então não tem aqueles... Aqui só tem constantes, né? Ó, constante, constante, tudo é constante aqui. Então vamos lá. A função é positiva. Tudo que está do eixo x para cima. Opa, é o gráfico inteiro, professor. Então é o gráfico inteiro. É todo ele. Do 0 ao 12. Do 0 ao 12, ele é crescente. Negativo. Não há. Função é constante. Constante, ó. Do 2 ao 4, do 5 ao 8 e do 10 ao 12. Do 5 ao 8, do 10 ao 12. Pessoal, faltou aqui, ó, do 2 ao 4 também. Depois eu vou corrigir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Função é crescente. Do 0 ao 2, do 4 ao 5 e do 9 ao 10. Função é decrescente. Da esquerda para a direita, descendo. Só tem esse aqui, né? Do 8 ao 9. Função é crescente, a taxa constante. É do 0 ao 2 e do 9 ao 10. Vamos lá. Do 0 ao 2, do 4 ao 5 e do 9 ao 10. Eu esqueci desse, gente, tá bom? Decrescente, a taxa constante. Do 8 ao 9. Vamos lá. Agora aqui, ó, vamos ver se vocês entenderam. Aqui é o resumo da aula de hoje, dessa aula aqui. Quando a função é constante, é uma reta paralela ao eixo x. Então, no nosso caso aqui, é a letra G. A função é crescente. Opa, tudo que sobe da esquerda para a direita. Então, vamos olhar, ó. Tá descendo, não é? Tá descendo, não é? Tá descendo, não é? Ó, essa já é. O D é crescente. O E é crescente. O F é crescente. O G não. O H é crescente. D, E, F, H. D crescente. O E crescente. O F crescente. E o H crescente. Decrescentes. O B. O C. O que mais, gente? O J. O A. Esqueci do A, gente. O A. O B. O C. O I. Cadê o I, gente? Cadê o I? O I, que eu esqueci, ó. E o J. Beleza? Crescente, a taxa constante. Cresce numa linha reta. F. Decresce é uma taxa constante. A. Cresce a taxa crescente. Cresce e continua crescendo. Vamos olhar. Os crescentes são o D, o E, o F e o G. O D. Ó, o D está crescendo, mas está diminuindo. Então, não é. O E está crescendo e continua explodindo. Ah, é o E, professor. Ah, legal. Agora, ó, cresce, mas vai crescendo diminuindo.
Se a gente olhar, ó, é a letra D. Crescendo e diminuindo. O D e o H. Tá vendo? Eu já tinha esquecido o H. Decresce a taxa crescente. Decresce e continua despencando, caindo no mundo aí, né? Vamos olhar aqui, ó, é a letra B, ó. Decresce e continua despencando, ó. É o B e tem o I também. Vamos lá ver onde está o I. Ah, o I aqui, ó. Decresce e continua despencando aqui. Decresce, mas um pouquinho diminuindo. Então vamos lá, ó. Seria o J e o C. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima aula, do próximo bimestre. Obrigado.